A família recorda as histórias de José Ferreira Duarte. Eu me recordo assim muito bem, nitidamente vem à minha memória os diversos almoços em família no final de semana, quando logo depois de sairmos da mesa, corríamos todas para o quarto, porque a mamãe, a tia Clarice, por vezes a tia Elza ou a tia Sebastiana, mas muitas vezes mais as duas, né, casadas já, iam para o quarto conversar. E a gente corria atrás, porque elas sempre falavam dos tempos de infância, contavam histórias. E é uma característica da família gostar de história. E elas contavam como foi a infância, como era o vovô. Eu, na verdade, o que posso falar do meu avô é muito mais pelas histórias contadas pelos filhos dele do que mesmo pelas minhas memórias. Porque eu lembro muito pouco do meu avô. Lembro dele, a convivência que eu tive com ele foi quando muito pequena, porque a minha mãe vivia lá quando eu era pequenininha, né? Na casa dele, vivia muito lá. Mas depois, essa convivência com o vovô foi só nos finais de semana, quando nós íamos lá visitar, às vezes almoçar. E eu lembro dele almoçando, tomando o vinho. Isso era, como diz o caboclo, uzeiro e vezeiro. Ele sempre tomava o vinho dele e dava para nós tomarmos. Tanto que a única bebida alcoólica que eu colocava na boca era o vinho. E só nos domingos, quando o meu avô dava para nós provarmos. Papai tinha horror à bebida alcoólica desde sempre. Desde sempre. E ele ficava meio assim, né? Pelo fato do vovô estar dando o vinho. E ele dizia, isso só vai fazer bem, é só uma dose. Acompanhado da banana. A banana não podia faltar, o vinho é banana. Então essas recordações eu tenho do vovô. Só para fazer o parêntese, né? E falar, voltar para as histórias, que foi como eu conheci melhor o vovô. As minhas lembranças são essas. Uma pessoa muito enérgica, que já conosco não era, mas a figura dele imponente mesmo, a postura dele era essa. O olhar era um olhar carinhoso, mas a postura muito séria. E, na verdade, eu não me lembro muito do carinho, não. O olhar era carinhoso, mas ele não era muito carinhoso assim, pelo menos eu não me recordo disso. Me recordo muito assim, dele ser presente e esse olhar ao mesmo tempo austero e carinhoso. Então, eu sei pouca coisa do meu pai, né? Sei muitas coisas que ele contava, casos que ele contava, porque ele ficou muito no interior do Amazonas, era comerciante no meio dos índios e coisas. Inclusive, o que a Beth falou, do índio que eles pacificaram, a tribo de índios, quando o Chico Macaco foi ao mato e depois lá na frente estava com essa tribo de índios, ele disse que foi o que acabou com ele, porque a tribo de índios depois comia tudo que ele arrumava. E ele não queria expulsar os índios, né? Queria sempre pacificá-los. E os índios acabaram com um bocado que ele tinha, porque ele trabalhava e os índios comiam. Tem um outro aspecto relacionado à pacificação dos índios que é comentado pelo meu avô em entrevista. Eles seguiam muito rigidamente os conselhos do Marechal Rondon e do Curti-Nimue-Ndaju, que consistia principalmente em não entrar em conflito, não ficar revidando os ataques indígenas. Eles tinham uma tática, inclusive essa muito pessoal do Nimue-Ndaju, que era a de cobrir os postos de pacificação, de colocar ao redor do posto de pacificação telhas de zinco. Então ele revestia todo o posto com telhas de zinco justamente para aguentar as flechadas dos índios e evitar o mínimo de mortes de homens brancos e de pessoas que estivessem por ali, justamente para que não entrassem em vingança com os índios. Isso funcionava muito bem. Assim como ele fazia com os postos, ele fazia também com as embarcações, revestia uma boa parte das embarcações com zinco. E as histórias eram sempre assim. Por que meu nome era Terezinha? E falavam do vovô. Eu soube que a mamãe era carente desde a infância, porque ela é carente.
né? Esse cabelinho branco é uma senhora muito carente, mas carente de mãe, do amor de mãe, que ela sempre sentiu falta. Apesar da vovó Joaquina, como madrasta, nunca ter deixado faltar nada. Mas carinho de mãe é carinho de mãe, né? Então ela sempre teve essa carênciazinha dela, que a gente nota, que perdura até hoje. E uma das histórias ligadas a essa carência, meu tio César que contava, e quem contou também numa das vezes foi a tia Clarice, eu acho, e depois o tio César repetiu para mim porque eu não acreditava e quis confirmar. E ele contava que a mamãe mamava na vaca, diretamente na vaca. Eu ficava assim, mas como que uma criança e o vovô Duarte deixava? Dizia, mas ela não teve mãe. Aí o papai deixava ela mamar na vaca. E ele era tão precioso nas histórias que ele dizia até como ela fazia quando a vaca queria andar e ela estava pendurada no peito da vaca. Um eta, um ata. Aí eu dizia, o que é isso, tio? Um eta, um ata. A tia Clarice não me falou essa parte. Porque a Clarice não lembra, esquecida, igual a outra. A outra era a Clarinda, né? A mais esquecida de todas. Isso também é uma característica das mulheres da família Duarte, o esquecimento. Mas aí ele dizia assim, um eta, um ata, Terezinha. É porque ela queria dizer quieta, mulata. E mulata é o nome da vaca. Era o nome da vaca, a vaca já morreu. Um eta, um ata, que ela não sabia falar direito. Aí eu dizia, ai tio, coitada da mamãe, né? Puxa vida, então é por isso que ela precisa de muito carinho, muita atenção, porque, coitada, foi no peito da vaca que ela mamou. Sei muitas coisas assim que o papai contava, né? Muitas histórias dele, dos altos rios, que ele passava, as peripécias que ele passava nas cachoeiras, em tudo, inclusive, que ele sabia que tinha, mas naquele tempo ele não sabia nem como era que tirava o ouro. Eu me lembro que depois, teve um primo meu já de longe, primo da mamãe mesmo, aí ele foi lá com o papai. Seu Zé, eu queria que o senhor fosse no Marmelo, o senhor está velho já, mas fosse no Marmelo, que eu comprei um lugar para lá, e eu sei que tem ouro, papai disse, eu sei que tem ouro para lá, sei, mas eu fiz um juramento na minha vida de nunca mais botar os pés lá, disse aquilo podia virar ouro lá, mas eu aqui não boto os pés, e eu lá não vou, rapaz. Meu avô trabalhou com um grande antropólogo alemão, Kurt Niemoendaju. Ele trabalhou como pacificador de índios no Alto Rio Marmelos. Essa é uma informação que ele deu há muitos anos, quando tinha ainda 74 anos, ele deu uma entrevista ao jornal Bom Dia, narrando essa experiência com a pacificação indígena no sul do Amazonas. Então, ele se disse ativo na pacificação dos índios parintintins, dos índios taiaris e dos índios de Arruías. Trabalhou junto com o Niemoendaju e com outros cearenses que também vinham e singravam esses rios em batelões. Eles procuravam sempre ter por perto deles pessoas que falassem, ou indígenas ou não indígenas, mas que falassem o Nhangatu, para eles poderem entrar em contato com esses índios. Ele teve, inclusive, um funcionário que trabalhou com o Niemoendaju e depois ficou só com ele, que era o Chico Macaco, o chamado Chico Macaco. Um homem que, segundo ele conta, num dos episódios que ele narra nessa entrevista ao jornal Bom Dia, esse Chico Macaco, certa vez, estava viajando num batelão com um cearense, e aí eles deram uma carona para um casal de índios. E ele adorava fazer contato com os índios, o Chico Macaco. Só que eles não podiam entrar na terra indígena, na reserva, de uma vez só. Então o que eles faziam? Eles iam até um certo ponto e ali paravam. E assim eles fizeram, olha, nós vamos deixar vocês aqui, o casal de índios, e vocês seguem caminho. O Chico Macaco pulou do batelão e disse, eu vou com eles, vocês me peguem mais adiante. E ficou todo mundo preocupado, disse, não, porque tu vai morrer, o que tu vai fazer para lá, para dentro? E eles seguiram viagem, foram embora. E o Chico Macaco
seguiu para dentro do mato com os índios. Quando eles chegaram no lugar que eles iam aportar, onde eles aportaram, lá surge de dentro do mato o Chico Macaco com mais de 70 índios, fazendo uma zoada, uma barulheira, e foi uma comemoração, e eles começaram a conversar com os índios, porque assim que eles eram, esses pacificadores, essas pessoas, eles não perdiam oportunidade de ir ter com os índios, mas tinha que ser de uma maneira muito especial, em momentos muito corretos, como esse Chico Macaco soube perceber, porque senão podia acontecer um incidente, eles podiam até morrer. Na vida de pacificação dos índios, José Duarte ganhou algumas marcas do convívio com os nativos.